Olá a todos, bem-vindos ao canal Mais Foco. Hoje vamos falar um bocado sobre imobiliário, o que é que pode acontecer nos próximos meses, se faz sentido ou não vender, se faz sentido ou não comprar. Mostro aqui alguns dados, mas também depois a conclusão passa por vocês analisarem a vossa situação e pensarem o que é que faz sentido e o que é que não faz. Entrando aqui rapidamente para aquilo que são as taxas de Euribor atuais, isto é ao dia 26, hoje já saiu também, já vi as novas taxas atualizadas, mas aqui a Euribor a 6 meses, está a 1,80 e qualquer coisa, e a Euribor a 12 meses está já nos 2,60, o que é bastante mau. Isto aqui continua a subir, não é fácil para uma família perceber onde é que isto vai parar, e eu vou tentar aqui entrar também naquilo que são os simuladores, que por vezes as pessoas precisam de utilizar para fazer as suas análises, o que é que faz sentido e o que é que não faz. Portanto, eu aqui, se tiver um crédito de habitação no valor de, vamos dizer, 100 mil euros, contratei a um prazo de 30 anos e, por exemplo, utilizei aqui a Euribor a 12 meses. Vamos supor que há um ano estava a menos 0,50%, com um spread de 1%, e se eu alterar aqui, vamos dizer, para 2,56%, a prestação passa de 299 euros para 452. Isto aqui são 153 euros de aumento neste momento, portanto, quando os vossos contratos forem revistos, vão ter uma prestação para quem tem a taxa variável com um aumento de 152 euros, isto é durante um ano, isto é absurdo, mas eu depois vou mostrar um bocado mais à frente. É expectável que isto pare por aqui? Não, mas também, lá está, vou mostrar à frente algo que indica isso. Para quem quiser utilizar um simulador mais compreensivo, diferentes taxas, eu apenas utilizei aquilo porque é bastante fácil. Podem ver aqui no Doutor Finanças, eu também vou colocar aqui em baixo o simulador, mas podem utilizar as diferentes taxas e as datas que vão ter a revisão, qual é que foi o spread, etc. Volto aqui a tocar naquilo que é a inflação, portanto aqui o índice de preços no consumidor. Eu volto a realçar que em Portugal, durante agosto, ou em agosto, em Portugal continental, tivemos aqui uma inflação de 8,94%, na União Europeia está nos 9,1%, portanto podem ver no que toca a preços, produtos e serviços, aquilo que são os preços base continuam a aumentar. Portanto, essa parte que toca toda a população continua a aumentar, e isto também no imobiliário, seja no preço daquilo que são a mão de obra e os materiais de construção, que vou mostrar a seguir. Se entrarmos aqui para aquilo que é o índice de custo de construção na habitação nova, ok? Se formos a ver aqui nos meses desde março de 2022 até julho de 2022, podem ver que tanto nos materiais como na mão de obra, no último mês, materiais 12,7% e mão de obra 5,6%, aqui 11,9% e 5,5%. Podem ver que a inflação neste tipo de áreas, tanto dos materiais como mão de obra, está elevadíssima mês após mês. É certo que os preços não vão diminuir porque todos estes materiais estão a aumentar de uma forma exponencial. Ora bem, uma casa é feita de mão de obra e de materiais. Logo, e também temos aqui uma parte de licenciamento, depois impostos, mas a grande maioria parte daqui. Empresas ou empreiteiros que estejam agora a projetar aquilo que vão ser os custos daqui a um ano, vão também ter aqui uma margem ou uma rede de segurança, e então isso só faz com que os preços continuem a aumentar. Passando aqui, por exemplo, na parte de fogos licenciados ou habitações licenciadas e construção nova, aqui num âmbito de habitação familiar, podem ver aqui para julho de 2022, por tipologia, que no total tivemos aqui 2.557 licenciamentos, e depois temos aqui o tipo de tipologia, portanto aqui, se for a ver para o T3, que se calhar é o mais comum, 1114. Portanto, isto é baixo, e eu vou dar aqui também uma perspectiva, isto aqui muito focado no licenciamento, ou seja, não são coisas que vão demorar a construir. Aqui numa vertente de edifícios concluídos, portanto isto engloba privados, públicos, todo tipo de edifícios. E aqui em 2021,
Portanto, aqui tanto na edificação ou obras de demolição, podemos ver um total de 15.834. Isto também para dar aqui algum contexto, ok, edifícios estão a ser concluídos, mas será que esses edifícios, se olharmos para aquilo que é o grande esquema das coisas, num ano 15 mil edifícios já é muita coisa? Portanto, entro aqui também um bocado mais em detalhe aqui no número de edifícios por localização geográfica e por época de construção dos edifícios. Temos aqui o total de edifícios em Portugal, que são 3.573.000, e depois vemos aqui qual é que foi o período de construção. Obviamente a maior parte foi construído antes de 2001, mas se formos ver aqui em cada década, temos aqui em 81 até, ou neste caso 2 décadas, vemos aqui 1 milhão e qualquer coisa, e que depois que dá mais ou menos por cada década 500 mil. Depois temos aqui 2001 a 2010 529 mil, e depois vemos aqui um decréscimo, portanto isto tem a ver com a crise, 110 mil em 10 anos, portanto isto é um quinto daquilo que foi na década passada. Isto quer dizer o quê? Que não há ou não foram construídos edifícios suficientes para aquilo que é a procura atual, principalmente quando falamos aqui em termos de vir imensa gente viver para Portugal. Obviamente tivemos pessoas a sair, infelizmente a construção não tem acompanhado. Depois queria mostrar aqui uma infografia do Banco de Portugal sobre o mercado de crédito naquilo que foi o ano 2021. E eles falam aqui, portanto, qual é que é o número de novos contratos mensais comparado com 2020. Outra vez, 2020 foi um ano atípico. Vemos aqui que a média são 9.720 contratos mensais. Também vemos aqui o montante, portanto, se compararmos com 2020 era 119 mil, em 2021 126 mil. Portanto, um aumento também com aquilo que foi os aumentos dos preços das casas. E depois também o prazo médio baixou um bocado o número de anos, mas apenas em alguns meses. E depois vemos também aqui o spread médio que é utilizado em 2020, portanto vemos que houve aqui uma redução para 2021. Isto aqui, eu não vou entrar muito em detalhe naquilo que foram os montantes, mas eu tive curiosidade porque eu tenho ouvido falar muito do número 1 milhão de créditos de habitação, e então andei aqui a ver no Banco de Portugal onde é que eu podia encontrar. E conseguimos ver aqui que em 2021, isto é o saldo em dívida e o número de contratos a 2021, podemos ver que em Portugal temos 1,43 milhões de créditos de habitação. E depois temos aqui, por exemplo, em créditos hipotecários, mais 491 mil créditos. Ora bem, isto aqui é quase 2 milhões de créditos em Portugal. Depois, outra coisa aqui que eu queria salientar é que no crédito de habitação temos aqui a distribuição de número de contratos e montante de crédito por tipo de taxa de juro, e como muitas pessoas já sabem, se virmos aqui a posição à data de 31/12, podem ver que 93% dos contratos são a taxa variável e depois aqui 5,tal% a taxa mista e uma taxa fixa de 1,4%. Isto aqui ainda é um número mais baixo do que aquilo que eu tinha visto anteriormente. Claro que isto também tem a ver com, nos últimos anos, tem havido aqui uma ligeira alteração. Claro que se olharmos aqui para o ano 2021, as pessoas contrataram menos a taxa variável comparado com aquilo que é o histórico, 84%, depois 10% aqui taxa mista e a taxa fixa nos 5%. O impacto aqui é em 1,3 milhões de créditos de habitação ou qualquer coisa assim, para essas pessoas é que estão com taxas variáveis. E então, qualquer mexida na Euribor faz com que isto aqui seja um peso enorme para esses contratos. Depois, também se olharmos aqui qual é que é a Euribor mais utilizada, vemos aqui que historicamente no 1,4 milhões de contratos, 30% é Euribor a 3 meses, 40% é a 6 meses e 28% a 12 meses. Nos últimos anos, nos últimos 2 anos especificamente, as pessoas têm utilizado muito mais a Euribor a 12 meses, e depois aqui a Euribor a 6 meses representa 30%. Portanto, naquele cenário inicial que eu mostrei, um aumento de 153 euros, há imensa gente, principalmente aquelas que contratualizaram aqui nos últimos anos, que vão ter uma alteração
ou um aumento desse género. Depois aqui, queria também falar aqui de uma perspectiva, portanto, daqui da procura das pessoas, o poder de compra, etc. Eu sei que temos aqui a inflação a níveis muito altos, mas se nós olharmos aqui para a taxa de desemprego, e isto aqui é um dos fatores mais importantes, portanto, a capacidade das pessoas continuarem a pagar a sua prestação, podemos ver que desde que, portanto, acabou não oficialmente a pandemia, mas tem vindo a baixar, atingindo aqui, por exemplo, em julho acho que o valor reportado até foi 5,9%, e tudo indica que pode haver um aumento nos próximos meses, mas não vai ser algo que para já vai determinar que as pessoas, a maior parte da população não vai conseguir pagar. Não necessariamente. Historicamente, se olharmos para a taxa de desemprego, está baixa. Logo, as pessoas têm emprego, apesar de estarem a ter alguma dificuldade em pagar as contas ao final do mês, continuam a ter emprego. Quer dizer que as empresas ainda não estão a ir à falência. Uma das coisas que eu gosto de olhar é os créditos pessoais. Isto normalmente indica que quando uma família ou pessoas não conseguem pagar as despesas normais, muitas vezes recorrem a crédito pessoal. E dentro daquilo que eu posso ver, tanto de a finalidade tem algum propósito, ou depois que é um bocado indefinido, posso ver que dentro do total e crédito automóvel não há um aumento significativo desde o ano passado até este ano. Vemos aqui cerca de 7 mil créditos novos. E depois, olhando aqui entre junho e julho, podemos ver aqui um decréscimo até deste valor. Outra coisa que queria referenciar é aqui o crédito mal parado em termos de particulares devedores, portanto, aqui pessoas que não pagam aquilo que devem ao banco, e aqui mostra qual é que é a percentagem do montante dos empréstimos em incumprimento. Se olharmos aqui para a evolução desde 2009, vemos aqui cerca de 12,4%, chegou aqui aos 14,7% e desde aí foi sempre a baixar. Portanto, se olharmos para aquilo que foram os últimos 13 anos, podemos ver que em 2021, historicamente, nos últimos 13, 15 anos, nunca o mal parado teve tão baixo, ou seja, quer dizer que as pessoas ou as famílias ainda assim têm uma margem para conseguir pagar, porque não estão assim tão endividadas como podemos pensar, ou pelo menos as pessoas que estão em incumprimento não são assim tantas. Claro que temos sempre aqui o bicho-papão das subidas da taxa de juro, e no que diz aqui este artigo do ECO, diz que Centeno basicamente alertou para que isto está aqui para ficar e que vai continuar, e ele falou aqui na terça-feira a dizer que as taxas de juros vão continuar a aumentar até que atinja um pico de inflação que será mais alta e mais prolongada daquilo que se antecipava. Vai continuar, muitas pessoas se calhar pensavam que isto ainda já ia começar a baixar, eles estão aqui a alertar que ainda é provável que vá continuar. Com isto começamos a ter se calhar aqui as primeiras notícias a dizer esperem lá que as coisas estão a abrandar um bocado. Aqui os empréstimos de habitação abrandaram pela primeira vez desde outubro de 2020, mas podemos ver que não é um abrandamento significativo. Portanto, aqui o montante ao final de agosto era 99,7 mil milhões de euros e basicamente são mais 2 milhões do que no final do mês anterior. E aqui, em termos homólogos, mesmo assim vemos um crescimento de 4,6%, mas, no entanto, constitui aqui a primeira vez desde outubro de 2020 que estes empréstimos registaram um abrandamento. Aqui, este artigo também é muito interessante, a falar aqui das taxas de juros que podem levar a uma redução de 30% nos novos créditos à habitação, ou seja, pessoas que vão agora ao banco e vão calcular as suas taxas de esforço consoante as novas taxas. E isto aqui é muito interessante. Segundo a simulação feita para o público, pelo intermediário de crédito Europago, um casal com 30 anos e um rendimento mensal líquido de 1.800 euros, que é uma coisa boa, sem descendentes e sem outros empréstimos, poderia em janeiro contratar um financiamento de 226 mil euros e liquidar este em 37 anos. Com a subida de taxas de juro e tendo em conta a média da Euribor a 12 meses, deverá ficar em 2% em setembro. O mesmo casal já só pode obter um empréstimo de 163 mil euros, ou seja, vemos aqui um declínio de cerca de 60 mil euros comparado com janeiro, portanto menos 28%, e se a Euribor subir para 2,5%, que já podemos ver,
O que poderá acontecer já em outubro, este casal já só pode contratar um empréstimo de 154 mil euros. Mesmo que queiram ir agora a obter um financiamento e tenham condições perfeitamente execuíveis, mesmo assim os bancos com as novas taxas vão calcular a taxa de esforço e naquilo que davam em janeiro de 226 mil euros, agora já só dão 154. Isto torna-se muito difícil qualquer pessoa a conseguir comprar uma casa. Outra das coisas que eu tenho alertado aqui no canal vezes e vezes sem conta é que existe ainda muitas pessoas, muitos estrangeiros a vir para Portugal. Eu aqui falo no investimento brasileiro, mas já falei do investimento americano, também há notícias do investimento francês ou angolano, mas conseguimos ver aqui que entre janeiro e agosto deste ano o investimento captado soma 42,9 milhões de euros, mais 60% comparado com 2021, e só no mês passado o investimento brasileiro somou 6,6 milhões de euros e foram concedidos 10 vistos gold, mais do dobro do investimento do que agosto de 2021. O investimento de pessoas que querem vir viver para Portugal continua a acelerar por diversos motivos e essa é, se calhar, aqui uma das razões que eu acho que também contribui para que muitos dos preços, principalmente nos centros urbanos, não baixem. Isto aqui, no final, também queria mostrar aqui um artigo da opinião do Dinheiro Vivo. Acho que, lá está, todas as pessoas têm a sua opinião, por vezes algumas são mais dramáticas do que outras. Esta aqui diz, vendam a casa, porque com a recessão as casas vão perder o valor, as famílias que já não conseguiam pagar as prestações quando forem forçadas a vender, a casa basicamente não vão conseguir obter sequer o valor em dívida. Ora bem, isto aqui fala muito daquilo que foi o que aconteceu há 10 anos, mas não deixa de ser um artigo um bocado, volto a dizer, um bocado dramático. Aqui fala, a subida da taxa de juros conjugada com a inflação está a empurrar muitos para uma situação financeira insustentável, concordo. Em breve, muitos terão dificuldades em pagar a prestação do seu crédito de habitação, concordo. E estas famílias, o melhor conselho a dar é vendam a sua casa o quanto antes, liquidem o crédito e comprem uma casa mais pequena e mais barata. Eventualmente, mais longe dos centros urbanos, mas cuja prestação possam pagar mesmo com a subida das taxas de juros e da inflação. E se não conseguirem comprar, a melhor solução é o arrendamento. É assim, esta parte eu não concordo de todo. Eu acho que vai haver, principalmente pessoas que já estão ou já estavam e que contrataram um crédito de habitação com aquela taxa de esforço já dos 35% ou 40%, com um financiamento a 100% a 40 anos, ou seja, há muitas pessoas que já estavam numa situação dramática e precária porque já se colocaram de certa forma ou foram forçadas a serem colocadas nessa situação. Porque as rendas estão altas, porque às vezes é baixa literacia financeira, e eu concordo com o que ele diz para esse tipo de pessoas que já não tinham condições e foram comprar uma casa mais do que o que precisavam, uma casa maior, uma casa que não tinham qualquer condição para pagar, e isso sim, essas pessoas se calhar deviam rever a sua situação. Para outras pessoas eu não concordo tanto, porque nós sabemos que isto aqui também está a subir muito, mas eventualmente vai abrandar e vai acalmar um bocado. De qualquer das formas, se as famílias estão a ver uma situação bastante precária e estão com medo que isto suba muito, a melhor coisa, sem dúvida, seria renegociar, colocar uma taxa fixa a X anos, pelo menos nem que fosse mais alta, mas assim, não se tinham que preocupar com todos os dias acordar e pensar onde é que estes valores vão. Neste caso, volto a dizer, não concordo muito com este artigo, também pelo motivo que vamos ver a seguir, é que este artigo fala aqui de estamos endividados e agora os bancos podem dar uma ajuda, garante o setor. Portanto, aqui a Associação Portuguesa de Bancos explica que já existe um conjunto de ferramentas que os bancos tentam adotar para ajudar os seus clientes em dificuldades financeiras. Isto para que evitem entrar em cumprimento. Isto foi algo que o setor entendeu que correu mal da última vez, porque quando as pessoas foram ter com os bancos também estavam numa situação má, porque foi uma crise financeira muito também por causa da banca. Portanto, eles aprenderam em certos casos com os erros e neste momento os seus rácios
são bem mais exigentes do que era. Houve imensa regulação na banca, que fez com que neste momento os bancos estejam muito mais bem preparados em termos de balanço e património. Portanto, eles estão muito longe daquilo que foi a imagem se têm clientes que vão entrar aqui em incumprimento, eles vão ter imensas soluções ou algumas soluções para combater isso. Temos aqui exemplos daquilo que é o plano de ação de risco de incumprimento, também o procedimento extrajudicial de regularização de situação de incumprimento. Ou seja, há algumas soluções. Uma delas parte por conceder aqui um período de carência de capital, ou seja, durante um tempo acordado o cliente só paga juros, deixando de pagar a prestação do empréstimo. Também há aqui a possibilidade da extensão da maturidade, da amortização do crédito, prolongar a duração do mesmo reduzindo a prestação e até mesmo aqui um diferimento de capital para uma prestação final. Ou seja, eles neste momento têm muitas mais soluções do que tinham antigamente. Portanto, eu acho que, seja a nível da banca, seja a nível do governo ou um mecanismo europeu, eu acho que as coisas estão mais bem preparadas para que se as pessoas começarem a ter dificuldades em massa, se calhar vai haver aqui, e os bancos estão melhor preparados e se calhar vai haver uma ajuda. Ou seja, aqui para resumir e tentar responder aqui às perguntas iniciais, portanto, em termos de quem quer comprar, aqui as taxas de juros vão continuar, o próprio Mário Centeno disse que vai acontecer, portanto a inflação é capaz de chegar aqui aos 10%, os preços de mão de obra e preços de construção vão continuar a aumentar, portanto o valor total da casa vai ficar ainda mais caro nos próximos tempos, portanto aqui se as pessoas têm capacidade de conseguir comprar e até podem colocar aqui uma taxa fixa, só para não terem o problema de as taxas andarem a variar, mas antes de as taxas baixarem ainda vão aumentar bastante. Depois, se for aqui em centros urbanos, as maiores cidades de Portugal vão continuar aqui a ter um influxo de imigrantes que continuam a ter, seja por vistos gold, ou continuam a fazer investimentos em Portugal, ou querem viver simplesmente para Portugal. Nesse aspecto ainda vai haver procura. No que toca, se calhar, as zonas mais isoladas, se calhar aí pode haver um maior abrandamento nos preços das casas e até um declínio maior. Se estão à espera aqui que vai haver imensas casas ao desbarato, neste momento não há sinais que isso está a acontecer, por todas as coisas que eu falei. No que toca aqui aos bancos terem uma maior negociação, uma paleta de opções, portanto, os cartões de crédito ainda não terem, ou o valor não ter aumentado assim tanto. Também naquilo que é o mal parado nas famílias, portanto, não estou a ver assim grandes sinais e até mesmo o desemprego que está em mínimos. Portanto, no que toca à compra, se vão comprar agora, tenham cuidado. Se estão à espera de um bom negócio, não acho que vá acontecer pelo menos nos próximos 6, 7, 8 meses. Quem quer vender, se está preocupado com aquele tipo de artigos que dizem, vendam já, é assim, se já estão numa situação precária, provavelmente faz todo sentido, mas isso vai ser para uma pequena percentagem do que eu acredito que seja o total. Para o resto das pessoas, acho que às vezes é um bocado ruído de fundo. Claro que cada pessoa tem que olhar para a sua situação e, se fizer sentido, diminuir o conforto que tenham, baixar o nível de vida para que mais tarde possam ter maior segurança, sem dúvida que faz todo sentido. Tenham em conta que isto é apenas a minha opinião, tento aqui mostrar dados que tentam comprovar a minha opinião, mas certamente vai haver outros dados que dizem o contrário. Se gostas deste tipo de conteúdo, continua a meter o teu gosto, a subscrever ao canal se não o fizeste e a partilhar. Muito obrigado por terem assistido e até ao próximo vídeo.